Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre, nos abençoe. Estamos na unidade sobre os feitos de Jesus, à luz do Evangelho e explicados pela doutrina espírita. Nós vamos ver que muitos dos fenômenos que foram produzidos por Jesus, eles podem ser classificados como anímicos, porque anímico quer dizer da própria alma. Então, Jesus era capaz de realizar por si mesmo muitos fenômenos, devido ao seu grau de desenvolvimento espiritual. Vamos ver esses fenômenos anímicos, esses feitos admiráveis de Jesus. Telepatia. O que é telepatia? É transmissão do pensamento à distância. Antigamente isso era tido como crendice. Imagine, falam de transmissão do pensamento à distância, sem usar aparelhamento nenhum. E era sempre uma coisa assim de lenda, mas agora está comprovado, não é? A parapsicologia, através daqueles testes especiais que realizou, comprovou que realmente o pensamento se transmite à distância. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que o pensamento é a linguagem dos espíritos. A nossa comunicação se dá através do pensamento que age sobre os fluidos, faz vibrar, ele impulsiona os fluidos. E a nossa percepção permite captar os efeitos do pensamento, do impulso sobre os fluidos e interpretá-los como ideias. O espírito muito evoluído e sensível naturalmente vai captar com mais facilidade. Não quer dizer que só as pessoas evoluídas são capazes de captar pensamentos. Nós daqui a pouco vamos explicar como funciona isto, não é? Mas Jesus captava pensamentos com muita facilidade. As pessoas estavam ao redor dele, pensando, sentindo, vibrando, e ele captava, não é? Muitas coisas. Vocês já imaginaram que deveria ser, às vezes, um pouco atordoante, não é? Ele tinha que fazer uma seleção de onda para onde ele prestar atenção. Vamos ver algumas passagens em que Jesus capta pensamentos. Uma pecadora entrou na casa do Simão fariseu, em que Jesus estava tendo uma refeição, e ela se pôs a ungir os pés de Jesus, aquele episódio tão lindo, tão cheio de amor, não é? Mas o fariseu que convidara Jesus estava lá crítico. Ele olhava a cena e não se comovia, não. E ele pensava consigo mesmo, se esse homem fosse um profeta de verdade, ele saberia quem é a mulher que lhe toca, porque ela é uma pecadora. Foi necessário que Jesus, que captou esse pensamento, aproveitasse para dar um ensinamento àquele Simão fariseu, que aquela mulher estava com os seus pecados perdoados, porque ela demonstrava muito amor, enquanto que ele não tinha prestado para com Jesus nenhuma deferência, nenhuma hospitalidade como era normal entre os israelitas. Esses episódios eu não posso contar todinhos, senão não saímos daqui hoje. Mas vale a pena vocês procurarem, não é? Numa outra passagem, Jesus, quando cura aquele paralítico, que o pessoal desce pelo telhado à frente de Jesus na casa lotada, não é? Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ali havia uns escribas, estavam assentados observando e acharam ruim. Eles arrazoavam em seus corações. Quer dizer, eles pensavam, ficaram pensando. Por que ele fala desse modo? É blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, que captou o pensamento deles, né? Disse, é interessante que está escrito assim no Evangelho, Jesus, percebendo logo por seu espírito, e é mesmo, foi uma percepção espiritual de Jesus, a captação do pensamento. Jesus então disse, por que cogitais o mal
nos vossos corações. E aí Jesus argumenta, quem pode o mais, pode o menos. Qual seria mais difícil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Claro que dizer levanta-te e anda era mais difícil. E aí Jesus dá a ordem ao homem, provando, né, que podia realmente beneficiar o homem. Mas Jesus, quando falou os teus pecados estão perdoados, precisamos entender que Jesus fala certas vezes que ele não julga ninguém, então também não perdoa. Porque ele dizia, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Porque diante daquele esforço do homem e dos seus companheiros, estava evidente que aquele homem já tinha se regenerado, modificado a sua disposição íntima. E Deus é misericordioso. As dores, os problemas são para nos tanger para o caminho reto. Uma vez que nós já estamos entrando no caminho reto, não precisamos mais daquela limitação, não é? Outro fenômeno que Jesus demonstrou bastante foi a clarividência. Cuidado, no movimento espírita às vezes falam clarividência, querendo dizer vidência clara de todos os espíritos ao redor, de todo mundo. Não, 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 não. Clarividência é um termo que já existe, a parte da doutrina espírita, e significa visão sem o concurso dos órgãos físicos dos olhos, ver sem usar os olhos. É o caso da dupla vista, é da visão espiritual, não é? Então a clarividência permite enxergar a distância longe, 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 que os olhos não veem. Ou então através de paredes, de corpos opacos, que os nossos olhos não alcançam. Então a gente vê que a pessoa não está enxergando com os olhos do corpo, ela está enxergando com a alma. E é isso que se chama clarividência. Jesus demonstrou essa faculdade em várias passagens. Naquele começo, quando ele está regimentando os apóstolos, não é? Jesus viu Natanael pela primeira vez. Natanael vinha vindo, apresentado pelo companheiro, não é? Mas Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. É longe, era longe, não dava para ver com os olhos do corpo. Foi até um dos sinais para Natanael de que Jesus era realmente um homem de Deus, que estava dando aquele sinal para ele, não é? Então nós vimos aí clarividência de Jesus, mas não só aí. 2 vezes Jesus indicou para os apóstolos, que eram pescadores experientes, onde estava o cardume de peixes, porque eles não estavam encontrando, não é? São as chamadas pescas maravilhosas ou milagrosas para alguns, não é? Uma delas serviu para que Jesus conseguisse que os seus apóstolos, aqueles homens, se tornassem seus seguidores. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele deu aquele sinal e com isso ele arregimentou seguidores. A outra vez foi quando ele já estava ressurgido espiritualmente e ele então dá nova demonstração de que ele pode indicar onde está o cardume com a sua clarividência, e aí os apóstolos reconhecem que era ele ressurgido. Numa outra ocasião, Jesus manda Pedro, porque surgiu uma questão, diziam que Jesus não pagava os impostos, não pagava o que a lei mandava, né? Então Jesus diz a Pedro, olha, quem é que está submetido, que realmente precisa fazer esse pagamento? Os filhos estão isentos. Nós somos os filhos, nós estamos isentos. Mas para não os escandalizar, então Jesus diz a Pedro que ele vai pescar, que ele vai pegar um peixe, que vai ter na boca, vai trazer consigo um estáter, é uma moeda, uma peça de prata, que era justamente o imposto que precisava ser pago. Então Jesus diz, pode ir lá pescar, você vai pegar o peixe e nesse peixe está o dinheiro
é necessário, não é? Jesus provavelmente já vira o peixe. Nossa, mas um peixe com uma moeda dentro da boca? As pessoas que são assim estudiosas e procuram, eles encontraram um peixe, Hemicromis sacra ou Pateramilhas. O que ele faz, esse peixe? Ele guarda os filhotes da boca. E quando eles já estão bem grandes, ele expele. Mas para substituir, ele coloca na boca um seixo, uma pedrinha. E uma moeda pode servir perfeitamente para fazer isso para ele, não é? É um episódio curioso que companheiros na atualidade tentam explicar. No Horto das Oliveiras, quando Jesus está naquela fase sendo perseguido, não é? Ele está recolhido com os seus apóstolos no Horto das Oliveiras, mas ele está sendo atraiçoado por Judas. E Jesus ainda pede para eles não dormirem, mas eles estão tão cansados, tão exaustos, não é? Eles adormecem, Jesus está em oração. Chega num certo ponto, Jesus diz a eles: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ainda não estavam visíveis. Jesus estava vendo à distância, né? Então são demonstrações de clarividência. Agora, temos um fenômeno quando Jesus anda por sobre as águas, não é? Nós chamamos isso de levitação. São aqueles fenômenos que nós vimos Teresa d'Ávila, São José de Cupertino, que eles se elevam no ar, não é? Isto é feito por ação de espíritos que os levantam. No caso de Jesus, os estudiosos, os companheiros dizem, olha, ele não dependeu de que espíritos precisassem elevá-lo no ar para ele ir sobre as águas. Então, no caso aqui, não seria levitação, seria volitação. É quando a pessoa mesmo, não é? Voa, se desloca pelo espaço, pela ação da própria vontade. Então, Jesus teria volitado e não levitado. São preciosidades, mas é bom a gente saber, não é? Então, Jesus, andando sobre o mar, se aproximou dos discípulos que estavam num barco. O barco estava a muitos estádios da terra, quer dizer, era longe. Não andou um pedacinho, não, andou bastante, não é? Sobre as águas. Bem, Jesus também demonstra ação sobre os elementos da natureza. À luz da doutrina espírita, nós não vemos isso aqui de modo fantástico, porque nós aprendemos que a natureza está dirigida pelos espíritos. E há espíritos, conforme o seu grau de evolução, ligados ainda à matéria, que procuram fazer a manutenção das movimentações, dos fenômenos atmosféricos, não é? Equilíbrio, harmonia da natureza. Nós sabemos isso. Então fica fácil a gente entender como Jesus acalmou uma tempestade no lago de Genezaré. Porque Jesus estava dormindo na barca tranquilamente, mas as águas do lago começaram a se encrespar sob o vento. Então os apóstolos ficaram inquietos. Eles eram pescadores acostumados, não é, à água, mas sabe como é? Estava balançando demais, eles estavam preocupados. E acordaram Jesus: mestre, não se te dá que pereçamos. Então Jesus disse: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E a natureza se tornou bonança. Isso parece uma coisa fantástica, mas nós sabemos que Jesus estava falando com os espíritos que comandavam aqueles fenômenos. Ele não falou com a água do lago, ele não falou com o vento, que não poderiam compreendê-lo, atender, não é? Mas ele falou com os espíritos que comandavam aqueles fenômenos. Nós trouxemos até hoje para o final da aula uma canção do maestro Álvaro Rosman, um espírita,
que fala sobre esse episódio da tempestade. Bem, temos agora as profecias ou predições, falar antes das coisas que vão acontecer, anunciar o futuro, não é? Nós às vezes dizemos, como será que isso é possível? Que mecanismo é esse? É uma coisa milagrosa, fantástica. Nós vamos aprender à luz da doutrina espírita. O futuro, para nós, é o desconhecido. É aquilo a que a gente não tem acesso. Se eu não tenho acesso a informação nenhuma, eu não posso deduzir, eu não posso calcular alguns acontecimentos. Mas se me derem certas informações, talvez eu possa deduzir, dizer, então se isso está acontecendo, aquilo lá também, daqui a algum tempo vai acontecer isto. As ações das pessoas, as campanhas, uma série de coisas, não é? Mas são realidades que, por enquanto, estão invisíveis e imperceptíveis aos nossos sentidos comuns. Faltando esses pontos de apoio para o nosso raciocínio, é como se não existisse. Não podemos chegar a conclusão nenhuma, a indução nenhuma, não é? Mas se a gente tiver acesso a realidades mais amplas, espirituais, da vida universal, se a pessoa tiver essa condição, aí ela pode dizer alguma coisa do futuro, do que ainda vai acontecer. Na Terra, por exemplo, as pessoas que conhecem o movimento da Lua, do Sol, das nuvens, e são pessoas do campo, não é? São pessoas acostumadas a observar a natureza. Então eles olham e dizem assim, vai chover, ou não vai chover, e o tempo vai virar, não é? As pessoas deduzem com base em algumas coisas que elas conheceram e falam do que vai acontecer, que para as outras pessoas que não têm essa experiência, será que vai? Será que não vai? Não é? Para as pessoas é o desconhecido. No livro A Gênese de Allan Kardec, há um capítulo, no capítulo 16, Teoria da presciência, quer dizer, a teoria de como é que a gente fica sabendo antes. Presciência, conhecimento prévio. É muito interessante, não é? Allan Kardec vai comparar, por exemplo, que uma pessoa que está no alto de uma montanha, ela olha lá embaixo uma estrada e ela sabe, no caminho da estrada, o que é que vai acontecer de tanto em tanto tempo. Mas quem está lá embaixo, no começo da estrada, ela não vê. Ela está lá embaixo. Ela só vê uns metros. Então ela não sabe o que tem depois. Se tem uma estalagem, se vem vindo um grupo de pessoas, se vem uma boiada pelo caminho. Ela não sabe, que ela está lá no começo da estrada, lá embaixo. Mas quem está no alto da montanha sabe. Então é uma teoria que Jesus fala. A pessoa tem uma elevação, um acesso a conhecimentos que o comum das pessoas não tem. Nós, encarnados, temos este corpo muito útil, templo para o Senhor, não é? Maravilhoso, mas ele impede ou limita a nossa percepção espiritual. Eu agora enxergo vocês com os meus olhos, eu ouço vocês com os meus ouvidos, eu toco os objetos com a minha mão, não é? O meu corpo permite trabalhar com o mundo material, mas me limita as minhas possibilidades espirituais. Canaliza, focaliza, né? Agora imagine que eu me desdobre perispiritualmente, ou às vezes só me expandir perispiritualmente. Isso é fácil de vocês saberem, né? Nós somos espírito, perispírito e corpo, nós encarnados. Mas quando nós, espírito, com o nosso perispírito nos expandimos um tanto, nós transcendemos ao corpo. Nós estamos sentindo, percebendo e agindo além do corpo, como espíritos que nós somos. Antes de encarnar, nós vivíamos assim. Então, se a gente não estiver acoplado ao corpo, a gente pode perceber espiritualmente alguma coisa a mais, não é?
quando a gente está no sono, no êxtase, no sonambulismo, a gente também consegue ver coisas que a gente não vê normalmente. Porque nós retomamos a nossa percepção extrasensorial, é do perispírito. E essa percepção é global. Quando nós, por exemplo, se eu estou enxergando, é com os olhos. Eu não enxergo lá atrás. Para enxergar lá atrás, eu vou ter que me virar. Não é? Mas se for perispiritualmente, eu não preciso me voltar. Tudo que tomar contato comigo perispiritualmente no meu campo de fluidos, eu sei, eu sinto, eu conheço. É diferente a percepção do perispírito. Né? Então, se a pessoa estiver expandida perispiritualmente, vão ocorrer esses fenômenos especiais de vidência, quando se vira espíritos. Eu não estou falando só do fenômeno anímico, eu não estou falando agora só da clarividência, eu estou falando da visão espiritual, transcendendo ao corpo. Então pode ter a clarividência, a dupla vista, não é? Mas nós podemos enxergar muito mais através dos obstáculos, mas também podemos enxergar o mundo espiritual, o campo fluídico, o que existe nele e até espíritos que se apresentem. Porque não estamos falando só de clarividência, fenômeno anímico. Nós estamos falando do espírito transcendendo ao corpo, retomando suas funções espirituais e tomando contato com a realidade do plano espiritual, até espíritos também. Nesse estado de desdobramento, de expansão perispiritual, nós até podemos retomar conhecimento sobre nossas outras vidas. Não é taxativo, mas pode acontecer. Da pessoa transcendendo ao corpo, lembrar de vidas anteriores. Normalmente, isso está velado pela reencarnação. O cérebro é novo, não tem registro, então, através do corpo, normalmente a gente não lembra. Mas se eu estiver transcendendo ao corpo, eu até posso lembrar. Não quer dizer que toda pessoa que transcende o corpo lembra de vidas anteriores, mas poderá acontecer. Nós estamos então percebendo que certos estados trazem informações que normalmente a gente não teria. E com isso a gente antecipa o futuro. Só que o vidente, daquilo que ele vê, ele faz deduções, interpretações pessoais. Como aqui na Terra. Tem gente que enxerga, mas não enxerga. Viu, mas não sabe direito o que viu. Não é? Então depende da interpretação, do que compreendeu, daquilo que está vendo espiritualmente. Muitas vezes, alguns sonhos especiais que a gente tem, a gente chega até a dizer, não sei, eu vi umas coisas, porque sei lá, não sei o que era aquilo. Se você viu, viu, mas não entendeu. Você não tem compreensão para dizer o que era, por quê, para quê, não é? Então pode acontecer isso com essa pessoa que transcendeu o corpo, que está observando alguma coisa espiritual, mas ela não está entendendo tudo, ela pode se enganar, se confundir. Ela está vendo fora dos limites do corpo e nesse estado o tempo e espaço são difíceis de avaliar. A gente quando encarna, a gente vai exercitando as funções, né, dos órgãos. A criancinha no começo, assim, os olhos dela não fixam direito, ela vê uma coisa, outra, ela não sabe o que é aquilo, não é? Depois nós vamos canalizando e sabendo enxergar. Pois é, quando a gente começa a ver espiritualmente, a gente às vezes também está meio como uma criança. É muita coisa que não sabemos, não é? Avaliar tempo, espaço. A gente está num estado especial e a gente não está acostumada. Fica difícil. Por isso que algumas profecias são erradas. Não foi o que a pessoa viu que estava errado. A interpretação que ela deu é que estava errada. A avaliação de tempo e tudo mais, não é? Nem sempre a pessoa sabe avaliar e deduzir corretamente daquilo que vê.
E também existe um outro aspecto. O vidente, às vezes, anuncia alguma coisa, mas aquilo que ele anuncia não se realiza. Por quê? Porque aquela realização que ele viu iria depender do arbítrio e da atividade de outros seres. E o curso dos acontecimentos foi mudado. Por exemplo, uma pessoa vê espiritualmente alguém com uma faca na mão e indo na direção de uma pessoa, quer matar a pessoa. Ele diz, nossa, está matando a pessoa. Não, era a intenção da pessoa, mas não estava agindo ainda não, certo? Se ela pensar que já está acontecendo, ela cometeu um erro. Era a intenção que ela estava observando, o que a pessoa pensava, como se sentia. Vejamos um caso que está no Velho Testamento. Eu gosto muito desse episódio. É o do profeta Jonas. Sabe quem foi esse tal profeta Jonas? Quem lembra? Eu lembro. Lembra, não é? Aquele que foi engolido por um grande peixe, que o pessoal disse que foi uma baleia. Só que lá não devia ter baleia, né? Um grande peixe. Esse episódio é muito interessante, porque esse profeta recebeu ordem divina do alto, dos espíritos, para ele ir falar contra a cidade de Nínive. Era uma grande cidade. Porque a cidade não estava, as pessoas não estavam se conduzindo bem, estavam fora das leis divinas, estavam cometendo muitos erros. Então estava acumulando um karma, um problema. E ele tinha que dizer que ia ser destruída a cidade. Ele não queria. Ele não queria fazer isso. E ele fugiu. Tomou um navio. O navio começou a ficar em perigo de naufragar. Aí os marinheiros se procuravam saber o que foi, por que Deus está fazendo isso conosco, né? Até que Jonas diz, é por minha causa, é porque eu não quis cumprir a ordem de Deus. Então eles jogaram ele no mar. Eles podem me jogar no mar, que é por minha causa, né? Jogaram no mar e ele foi engolido por um peixe, um grande peixe. E ele ficou dias dentro do peixe. Vocês acham que dá? O suco gástrico do peixe já não tinha consumido ele, não? Fora o peixe mastigá-lo, né? Não, é um simbolismo. É um simbolismo que simboliza. Quando a gente não quer cumprir as leis divinas, a gente entra numa situação que é como entrar dentro do ventre de um peixe, certo? Uma situação ruim, problemática, certo? Mas dentro lá do ventre do peixe, Jonas se arrependeu. Ele rogou a Deus, orou a Deus, pedindo, né, misericórdia. E aí o peixe, então, lançou ele na praia. Olha como é simbólico. Quer dizer, recebeu nova oportunidade. Lá foi ele pregar. Pregou o primeiro dia inteirinho. Depois que ele pregou o primeiro dia inteirinho, ele ficou esperando para ver o que acontecia. Mas Deus mudou de opinião. Sabe por quê? A cidade toda ficou arrependida, fazia oferendas, sacrifícios. Diante daquela reação de todo o povo, do rei, até os animais eles fizeram jejuar. Diante daquilo, o Senhor não quis mais destruir Nínive. E Jonas ficou chateado, aborrecido. Ele anunciou, Nínive vai ser destruída, e não foi. E qual era a situação dele? Mas foi preciso que, a história é um pouquinho mais longa, mas a gente vai encurtar. Foi preciso que o Senhor dissesse para ele que ele tinha compaixão de uma plantinha que ele criava, fazia nascer de um dia para o outro. E ele, o Senhor, não ia ter compaixão daqueles todos milhares de pessoas de Nínive que não sabiam nem distinguir entre a mão direita e a esquerda. O povo não é assim mesmo? Às vezes é direito, você diz assim, qual é a sua direita, qual é a sua esquerda? Ele não sabe. Nem isso as pessoas sabem. Então, muitos erros são pela ignorância.
Então Deus diz para ele que ele tem misericórdia. Eles se modificaram, então não vai acontecer. A lei de causa e efeito, você começou uma vida nova. Olha aí, uma profecia que não se cumpre porque depende das atividades, do livre-arbítrio das pessoas, certo? Agora, Kardec, falando sobre a teoria da presciência, vai nos fazer entender como é que os espíritos sabem mais do futuro do que a gente. Como é a presciência dos espíritos. Em relação a nós, os espíritos libertos, quem são esses espíritos libertos? Porque tem certos costumes, certos termos no espiritismo, que às vezes a gente não sabe o que é, né? Espírito liberto. Desencarnou, né? Isso, liberto da carne, certo? Estava certo, é para responder, não tem problema não. Então, em relação a nós encarnados, que estamos bitolados, os espíritos libertos são como um vidente ao lado de um cego. Eles enxergam e a gente não. Uma série de coisas, né? Neles a percepção perispiritual é natural e constante. Nós, encarnados, pode ser que de vez em quando a gente veja alguma coisa espiritual. Mas normalmente a gente não vê, né? Mas tem o curioso, é que os espíritos não são todos iguais, não são todos da mesma evolução. Então eles não veem igualmente. Há espíritos que enxergam melhor e outros que nem tanto, não é? Os espíritos superiores, claro, eles têm uma visão muito mais límpida. O perispírito deles é mais depurado. Então, ele tem melhores percepções. Eles se movimentam com mais liberdade, até de um mundo a outro. A maioria dos espíritos pouco evoluídos não faz isso não, está preso no âmbito de um mundo, não é? Se esses espíritos se movimentam mais amplamente e eles têm mais capacidade para entender, imagine quantas informações e conhecimentos eles tiram daí, não é? Então, comparados aos espíritos inferiores, os espíritos superiores são como quem tem microscópio, telescópio, ante aqueles que só têm olhos. Entre nós e os espíritos enxergam mais. Mas entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores, coitado dos espíritos inferiores. Os outros têm microscópio e telescópio. É comparativo, né? Não vamos pensar que do lado de lá tem microscópio, né? Há espíritos que desenvolveram muita experiência nesse campo de observar acontecimentos, fatos, encadeamento deles, e por isso eles sabem antever acontecimentos. Às vezes acontecimentos que ainda vão se desencadear 1 século, 2 séculos depois. Para nós isso parece, como é que pode? Eles conhecem o movimento das massas, das populações, das almas, programações, trabalhos. Então eles sabem dizer, não é? Nós, por exemplo, eu estava assistindo ontem um documentário sobre a mente medieval, mostrando como houve transformações na Inglaterra até chegarem à Idade Média. E que aquele pessoal na Idade Média, que já tinha parlamento, que já tinha certas liberdades de povo, tudo, eles nunca, lá no passado, 250 anos antes, eles não poderiam pensar que iria haver tanta mudança. Mas a vida muda, não é? Um espírito que pudesse observar essa movimentação, encadeamento das ideias, ele poderia dizer o que ia acontecer perto da Idade Média, né? Agora, os espíritos sabem mais do que nós. Será que eles podem nos revelar? Podem nos contar? Podem. Eles podem plasmar um quadro, não é? Uma visão. Podem contar para a gente e a gente escuta. Eles podem envolver uma pessoa e falar através dela, em sonhos, através da psicografia. E neste ponto a gente cita aí no livro Um Sonho de Dom Bosco,
sobre a América do Sul e o Brasil. Não dá para contar tudo, parece que é de Monteiro Lobato, Antivéspera, parece que é um livro dele. Ele narra esse sonho e foi verdadeiro. Dom Bosco deixou registrado que numa certa ocasião ele teve um sonho em que ele se via sobre a Cordilheira dos Andes e passando sobre o Brasil. Ele não chamava de Brasil, ele só descreveu um Pantanal, mas não sei o quê, né? E via a terra cheia de minérios, cheia de recursos extraordinários. Ele vai ser uma riqueza inconcebível. Dom Bosco teve esse sonho e deixou registrado. Porque em espírito, transcendendo o corpo, e deslocando-se pelo espaço e ainda com a instrução de um espírito amigo, ele pôde conhecer realidades que só agora estamos descobrindo. Não é verdade? Então os espíritos poderiam nos contar. Mas em certos casos a revelação do futuro poderia nos prejudicar. Será? Porque a gente logo quer saber o futuro, né? Mas pode nos prejudicar. Vamos dizer que nós ficássemos sabendo que alguma coisa já está definida para acontecer. Qual é a nossa atitude? Vai acontecer mesmo, não precisa fazer nada. Certo? Dizem que nós vamos ficar ricos, que tem uma herança, que vai aparecer um documento. A gente diz, então não preciso me esforçar. Não é assim que muita gente vai pensar? Isso é ruim. Porque nós viemos a este mundo para nos desenvolvermos, trabalharmos, né? Mas do outro lado, vamos dizer que revelem alguma coisa que é triste, dolorosa. É uma tragédia. Vai acontecer. O que é que a gente fica? Desanimado, apavorado, desesperado, não é? As pessoas não sabem aceitar o futuro com serenidade. Se a pessoa ficar abatida, desanimada e não lutar, ela está se prejudicando. Porque mesmo quando nós não vencemos na nossa luta, a luta foi boa e necessária para nós. Porque nós lutamos, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, com isso nós nos desenvolvemos. Aconteceu ou não aconteceu, não importa, mas a gente se desenvolveu com o esforço. Então, se contarem para nós todas as coisas, de repente estão nos prejudicando, porque nós não temos condições ainda de equilíbrio, de serenidade para enfrentarmos as notícias do futuro. Algumas pessoas às vezes ficam sabendo que vão desencarnar, às vezes até a hora. E geralmente essa pessoa tem muita serenidade, porque a pessoa diz, eu estou avisado, e eu estou dizendo para vocês, calma, tudo, vou deixar tudo em ordem. A pessoa não se altera, não se desequilibra, por isso é que os espíritos falaram para ela. Mas se soubessem que a pessoa não tem condições para enfrentar o futuro, eles não falam. Eles não falam. Bem, quando eles fizerem alguma revelação do futuro, os bons espíritos nunca ficam falando de modo meticuloso, circunstanciado, tudo como vai acontecer, hora, minuto. Não, sabe por que não? Porque nós temos aquele problema do livre-arbítrio das criaturas, não é? Jesus vai dizer, mais adiante a gente vai ver das profecias de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos, senão somente Deus, porque depende do livre-arbítrio das criaturas. Sabe que vai acontecer, mas não pode dizer que dia e hora, certo? Pode apressar, pode retardar. Temos aqui a observação também que nas ocasiões de perigo, calamidades, perseguições, costuma haver um providencial desenvolvimento da faculdade de ver o futuro. Quando coisas vão acontecer, algumas pessoas aqui e acolá dizem, eu tive um sonho, eu vi não sei o quê, um espírito me falou. Porque diante de certos acontecimentos, essa informação é para ajudar a entender e enfrentar ou suportar os acontecimentos.
Aí o pessoal dizia, ia acontecer mesmo. Foi avisado aqui, foi informado lá. Só poucos que é justamente para acalmar. Não foi um acaso. Não foi uma coisa que não se podia prever. Estava previsto, não é? Calma, aconteceu. Agora vamos entrar, depois que a gente entendeu conhecimento do futuro, previsões, agora vamos ver as predições de Jesus. Agora a gente vai poder entender Jesus. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela revive o cristianismo, esclarecendo muitos fatos, muitos feitos de Jesus. Por quê? Como? Para quê? Se a gente não tivesse esse conhecimento, a gente iria ler as predições de Jesus e a gente ia dizer, mas Jesus é Deus. Por isso que Jesus sabia essas coisas todas. Não, Jesus era um espírito altamente evoluído. E como espírito assim, poderia ter acesso a informações. E com a equipe espiritual que trabalhava com ele, né? Eles sabiam dos planejamentos para a humanidade. No capítulo 17 de A Gênese, essa aula de hoje tem muito a ver com o livro A Gênese. O livro A Gênese tem a explicação teórica espírita de todos esses acontecimentos, não é? Então, no capítulo 17, Allan Kardec faz um estudo completo sobre as predições de Jesus, do anúncio que o Mestre fez de coisas que ainda iriam acontecer. Algumas das coisas que Jesus falou aconteceram logo em seguida. Ele falou que ele ia ser aprisionado, maltratado, ressurgiria ao terceiro dia, tudo isso aconteceu. Ele falou também que os seus seguidores iriam ser perseguidos, muitos deles morreriam, não é? Mas isso foi se dando ao longo do tempo, não foi logo. A destruição do Templo de Jerusalém ele também falou. Mas ela só se deu no ano 70 depois de Cristo, uns 30 e poucos anos depois, né? Vamos recordar algumas profecias de Jesus. Essa que eu acabei de falar, que conforme os profetas anteriores haviam anunciado, ele seria aprisionado em Jerusalém, seria muito maltratado e o matariam, mas ressurgiria ao terceiro dia. Avisou também que os seus apóstolos seriam perseguidos. Ele até aconselhou que eles deviam ter fé, confiança e dar um bom testemunho. Temos que enfrentar, às vezes, né, as realidades. Mas essa aqui é diferente. Ele também profetizou contra 3 cidades, 4. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que eram da Galileia, e Jerusalém, que era da Judéia. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, né? No outro episódio ele diz, ai, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos sob suas asas, e tu não o quiseste. Então ele anunciou coisas tristes para essas cidades. Por quê? Que nessas cidades aqui da Galileia, Jesus realizou fenômenos admiráveis, até a multiplicação de pães foi lá. Entretanto, eles não se modificaram. Eles não desabrocharam espiritualmente. Não aceitaram a orientação de Jesus. Então Jesus diz assim, se em Tiro e Sidom, que eram regiões assim mais afastadas, de gente que não era dos israelitas, que não tinham conhecimento das coisas de Deus. Mas Jesus disse que se em Tiro e Sidom eles tivessem tido a oportunidade de presenciar os fenômenos que ele fez em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Tiro e Sidom teria se modificado, se arrependido. Entretanto, aquelas cidades, apesar da tarefa de Jesus, não se modificaram. Então eles iam enfrentar consequências, não é? Não por castigo. Não souberam aproveitar a orientação, não agiram de acordo. Então, pela lei de causa e efeito, geraram consequências desagradáveis para si mesmos. Jesus também tem uma profecia quando ele diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não se trata de planta materialmente, não é?
porque Deus planta materialmente. O que seria isso, não é? Planta que meu Pai Celestial não plantou. Ideias. Ideias de gente e não ideias, verdades espirituais. Nós não falamos isso, nós dizemos, são ideias de pessoas, ideias antiquadas. Mas essas ideias estão sendo arrancadas, perdem o valor, ninguém acredita mais, não é? E justamente isso que Jesus queria dizer. Todas as ideias que não vêm do alto, não corresponde à verdade divina, acaba por ser desfeita, desautorizada. Ninguém mais segue, não confia, não é? Ele também disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Será? O céu e a terra. O céu não vai passar, a terra não vai passar, mas significa que vai haver mudanças, não é? Mudanças, olha a nossa atmosfera, não é? A terra, olha quantas modificações por desabamentos, por terremotos, por inundações, as placas tectônicas, tudo, tem tanta mudança. A terra muda, o nosso ambiente muda, mas as palavras de Jesus não mudarão, não passarão, continuarão valendo. Nossa, só porque ele falou? É porque a palavra de Jesus? Não, é porque correspondem a verdades. As verdades que ele falou não vão mudar, vão? A verdade é sempre verdade. A gente às vezes quer tapar a verdade, mas é como quem quer tapar o sol com a peneira. Não adianta. Você rejeita a verdade, ela se apresenta. Você rejeita a verdade, ela se apresenta. Ela faz parte das leis da vida, não é? Então, as palavras de Jesus correspondiam às leis do mundo moral, às leis da vida espiritual. Então, o que ele falou é verdade e vale para sempre. Não vai perder o valor. Agora, o fim dos tempos. O fim dos tempos. O pessoal tem um medo disso, não é? Ainda essa semana, uma moça veio conversar comigo, uma senhora, porque ela disse que ela leu um livro evangélico e que fala sobre o fim dos tempos. E ela ficou inquieta, ela está começando a aprender, está na iniciação, mas ela ficou meio assustada, porque o cataclisma, as hecatombes, as grandes transformações, aniquilamento de populações, ela ficou meio preocupada, não é? E perguntou se não havia no Espiritismo livros que falassem a respeito. Eu disse, temos, especialmente o livro A Gênese, quando se fala sobre o fim dos tempos. Então essa expressão que tem apavorado muita gente, o que é que nós espíritas entendemos? Que fim do mundo é esse? Porque o pessoal pensa que até o universo vai acabar. A obra divina vai acabar. Deus não criou para acabar, né? Que será que é? O fim dos tempos, o fim do mundo. Que será, hein? São transformações que vão acontecer na marcha evolutiva da humanidade terrena. Essas profecias de fim dos tempos, Jesus também falou, porque existem profecias antes de Jesus. Existem outras paralelas que surgem aqui ou acolá. Mas Jesus realmente falou do fim dos tempos. E ele falou de uma forma que, se for interpretada ao pé da letra, é de assustar. É uma coisa que você fica inquieto mesmo, né? Porque Jesus usou alegorias, imagens fortes e bem coloridas. Porque tem que pensar nas pessoas que estavam escutando Jesus, os homens daquele tempo. Eram inteligências ainda rudes, eles não tinham conhecimento científico, não é? E também eles tinham um modo de compreender muito objetivo,
as coisas do mundo material, abstrações metafísicas, delicadeza de formas, eles não entendiam muito não. Jesus é um grande mestre. Ele está falando para aquele povo. Ele tem que falar de modo que eles possam sentir, não é? Ele tem que atingir seus corações. Como é que ele pode fazer isso? Ele tem que falar para os olhos deles, quer dizer, com imagens, sinais materiais. Porque se ele falar argumentando em palavras, não forma sentido para eles. Mas uma coisa que eles possam como que visualizar. Estão vendo acontecer. Né? E também ele falava aos ouvidos pela força da linguagem. Certos advogados que sabem falar em júri, né? Nossa, como eles sabem usar as palavras. A força das palavras, o impacto, as comparações, não é? Então vamos ver o pensamento dos homens daquela época. Para eles, Deus era um ser supremo. Como é que muita gente ainda pensa de Deus? Poderoso. É um rei, é um imperador, é o maior de todos. Não é? Então, como é que o pessoal visualiza? Será que eles podem pensar de Deus, que é o pensamento que comanda o universo, é o sentimento? Ixi, isso não forma sentido para o pessoal. Agora, mostra lá um homem poderoso, majestoso, com uma veste riquíssima, irradiando raios. Ixi, esse é Deus. Certo? Ainda hoje é assim, não é? Uma parte da população já entende Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Mas muita gente não entende Deus se ele não for apresentado assim. Né? Então esse Deus, ser supremo, se ele estava se manifestando, Jesus estava falando que ele ia se manifestar no futuro, os fenômenos que ele iria produzir seriam extraordinários, sobrenaturais. É coisa de espantar. E Jesus? Jesus é o divino enviado. Então, como é que pode apresentar Jesus se também não for com grande majestade? Jesus fala que ele vem sobre nuvens, cercado de anjos. E o pessoal ainda coloca som de trombetas. Não é? Como era nas cortes. Não era assim, ainda hoje é. Aparece lá a rainha da Inglaterra e soa as trombetas, não é? E mais toda aquela encenação, tudo. Tá? Então os homens da época não entenderiam que aparecesse, por exemplo, uma entidade sublime, irradiando luz, paz. Isso é Deus. Cadê a força dele? Eles nem sentiriam, não é? Então Jesus usou a linguagem, talvez dê tempo da gente examinar como é que foi essa linguagem, porque era adequada aos homens da época para os quais ele falava. Talvez hoje, falando na época da internet, na época da ciência tão desenvolvida, a física quântica e tudo mais, ele usasse outras expressões. Não é? Mas foi há 2000 anos atrás. E para o povo israelita, que não era um povo de grande cultura. Não é? Quando Jesus anuncia acontecimentos futuros, ele às vezes diz assim, que os apóstolos estarão lá. Ele fala daquilo como se os apóstolos fossem presenciar. Para outras coisas, eles não falam dessa maneira, não. Porque talvez alguns acontecimentos, através da reencarnação, ou mesmo estando no plano espiritual, esses apóstolos estariam observando. Seria presente para eles. Era coisa do futuro, mas que eles iriam estar presentes para observar, não é? Às vezes Jesus, quando está falando de Jerusalém, ele às vezes mostra que é uma coisa para já, vai acontecer logo. Outras vezes é um simbolismo de coisa que vai acontecer bem mais para o futuro. Então vamos acompanhar aqui pelo livro agora
essas notícias do segundo advento do Cristo. Vamos ver como é que Jesus falava. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Eu sou o Cristo, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Olha aí, que começo, né? Era uma coisa para impressionar. Está impressionando, falando aos sentidos deles, né? Jesus está falando do seu retorno futuramente, seria o segundo advento do Cristo. Algumas pessoas tomaram essa promessa ao pé da letra. Já naquela época, alguns achavam, Jesus logo vem. Jesus logo vem. Maranata, o Senhor vem. Eles pensavam que ia acontecer logo, eles não entenderam a linguagem de Jesus, não é? Jesus não disse que voltaria num corpo carnal, mas que viria na glória de seu Pai sobre as nuvens do céu. Não está falando que é espiritual? Na glória de Deus e sobre as nuvens do céu. Ele está falando que é espiritualmente, não é? Um corpo não está lá nas nuvens, está? Não, é espírito, não é? Então Jesus espiritualmente de fato voltou, reapareceu aos apóstolos. Então ele tem razão, muitos daqueles que o seguiam não provaram a morte, não tinham nem desencarnado e já viram o retorno de Jesus. Já viram espiritualmente Jesus ressurgido, não é? Mas ainda hoje o pessoal está esperando a volta de Jesus. Vocês vão ver, quando Jesus voltar, ele não volta mais para ser crucificado, não. Agora ele volta bem bravo, para vingativo, não é? Assim que eles pensam ainda, né? Mas a gente sabe que Jesus espiritualmente já está conosco. Como é que Jesus já está conosco? Bom, ele não deixou de agir, de amar a humanidade, ele está conosco. E no pensamento de todos os verdadeiros cristãos, ele já está vivendo. Nós nos guiamos pelos ensinamentos de Jesus. Nós estamos com ele. Jesus reina para nós, não é? É o que ele ensinou, a orientação dele, que nós aceitamos e procuramos seguir e viver por essa orientação, né? E naturalmente, um dia, todos entenderão e aceitarão sua orientação. Aí vamos amar a Deus e ao próximo, não é? As religiões serão unificadas em torno das verdades básicas espirituais. Vocês acham que isso é utopia? Não. A humanidade vai se aperfeiçoando e tem que mudar algumas coisas, sabe? Mesmo que eles estão apegados aos seus rituais, a não sei o quê, mas as ideias, não é? Você não vai falar de bicho-papão para um adulto que não pega. Para uma criancinha você pode falar, mas para o adulto, bicho-papão. Serviu naquela fase. Então a humanidade também, que estava apegada a certas ideias em relação a Deus, a vida espiritual, a Jesus, essas ideias vão ser arrancadas, vão perdendo valor e vai ficando a verdade que estava por baixo. Essa verdade vai continuar, não é? Então haverá finalmente um só rebanho e um só pastor. Porque o que Jesus orientou, falou, afirmou, aqui reconhece, lá reconhece, lá reconhece, todos estão seguindo a mesma orientação. Então esse segundo advento do Cristo, o primeiro foi quando ele encarnou entre nós. Agora esse seria o segundo, espiritual. Quais seriam os sinais? Como é que Jesus falou os sinais? Também nós citamos que o estudo completo está lá em A Gênesis, hein? No capítulo 17. Nós vamos citar só algumas coisas para fazer comparação. Quando a gente vai ler, primeira coisa, não se trata de destruições definitivas.
está se falando de grandes transformações. Por essas transformações, a humanidade e o planeta Terra já vem passando nesses 2000 anos. Ou será que vem depois? Não, já está acontecendo, não é? Então vamos lá. E a linguagem de Jesus é forte, mas simbólica. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Muita gente fica aí apavorada. Você não está vendo? Está acontecendo os terremotos, está acontecendo guerra. Eu tenho uma reportagem guardada lá em casa que diz que o mundo estava uns anos atrás, com 100 pontos de beligerância. 100 pontos da Terra, o pessoal brigando. Briga, guerra mesmo, não é? Então a gente tem aí um comentário no livro, aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita. Por que o homem guerreia? Se não me engano é Humberto de Campos, que tem uma página muito curiosa, né? Que alguém estava preocupado com as guerras, tudo. Então diz assim, meu filho, deixa os homens guerrearem em paz. Porque os homens ainda querem conquistar, querem dominar, o outro não quer deixar. E vão brigar mesmo. Brigam dentro de casa, brigam na rua e brigam as nações. Não é? Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano ainda. Flagelos destruidores, essas coisas acontecem, às vezes são programados pela sabedoria divina para modificar um ambiente. Aquele ambiente precisa da modificação. Nós estamos aqui acomodados, a gente não queria que mudasse, mas Deus que conhece, né, esses bons espíritos conhecem toda a movimentação da Terra. Por exemplo, nós estamos gastando a terra demais. Então, já aconteceu em outras épocas que as regiões que eram férteis e foram desgastadas, depois ficaram inundadas, ocultas debaixo d'água, estão se refazendo. Enquanto que a outra parte que emergiu está sendo utilizada. Então, eles têm programação para aproveitamento, reaproveitamento da terra. E por isso há certos cataclismas, não é? Certo que nós chamamos flagelos destruidores. Agora, o ser humano com o desmatamento, com isso, com aquilo outro, também está prejudicando. Aí é causado pelo homem. E ele vai ter que aprender que aquilo não é bom. Modificação dos astros do céu. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Olha, gente, os astros vão cair, vai ficar tudo, né? Olha, algumas pessoas são fanáticas, ficam olhando para ver se o mundo ainda está no lugar. Quando que isso vai acontecer, não é? É simbólico, não é? Sol, lua que deixam de dar luz, as estrelas que cairão do céu, potestades dos céus que serão abaladas. Não fica esperando cataclismas na natureza, nessa ordem dos planetas, não é daí, não. Mas vamos dizer assim, Hitler era uma estrela brilhante? Mandava e acontecia? Era poderoso? Caiu? Caiu. Imperadores, reis, dominadores, eles passam, não passam? Então, há grandes transformações no mundo. E depois dessas estrelas que caem, há modificações no entendimento da sociedade, das humanidades. Nós vamos modificando. Aquele documentário que eu citei, eu achei muito interessante, era infelizmente o último capítulo que eu pude assistir. Os outros eu não vi. Veja que transformação. Em 250, 300 anos,
modificações de base, porque eles não respeitavam ninguém, eles eram os dominadores. Aquele que era uma aristocracia ligada aos reis, à nobreza, mas também aos militares, às ordens de cavalaria, e à igreja. Então eles mandavam em tudo, dominavam tudo, exploravam tudo. Até que chegaram perto da Idade Média, já com a noção de cidadania, respeito aos cidadãos, e mais isto, e mais aquilo outro. Em 300 anos antes, se a gente falasse que ia acontecer, o pessoal diz, nunca. Sempre foi assim. Eles sempre mandam e dominam. Não é? Então, às vezes, dessas grandes lutas, guerras, transformações, vem a renovação do entendimento. Devagarinho a humanidade está chegando lá. Direitos humanos. Não é? O grande julgamento. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Essa imagem está ligada com a outra, que é de Mateus, mais adiante, que fala também de juízo final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, tudo isso, não é? Então nós vemos, por estas predições, que vai haver uma época de grande transformação moral, que vai requerer uma seleção. Nós estamos na Terra para esse desenvolvimento. Hoje eu recebi um e-mail, e no e-mail tinha uma frase de um povo, bem que a gente considera assim, é um povo sem maior cultura, que nada, aborígenes da Austrália. E eles dizem assim, olha, nós viemos para cá para aprender, para servir e depois voltar para casa. Eles têm lá o entendimento, o conhecimento, né? Do nosso objetivo, estando aqui na Terra. Então vai chegar uma hora em que nós vamos entender já muitas coisas, muitos ensinos de Jesus. Nós vamos querer aceitar, queremos organizar a sociedade de uma maneira mais fraterna, mais responsável. Mas haverá uma faixa da população que ainda não quer isso não. A maioria, felizmente, já está querendo. Mas tem uma porcentagem que está resistente. Então aí vai precisar uma seleção, é a separação dos bodes das ovelhas. Porque as ovelhas são produtivas e tudo, mas os bodes, né? Eles são realmente de um comportamento e de uma agressividade. É isso que está simbolizado nos bodes e ovelhas. Porque haverá espíritos que ainda não querem se aprimorar, não querem acompanhar o progresso, mas a grande maioria está. Então, o direito dessa maioria de prosseguir em paz, em organização melhor. E os outros, a gente sabe, né? Nós espíritas sabemos que eles vão realmente serem retirados do planeta, mas não para o inferno eterno. Eles vão ser retirados para um ambiente no qual eles vão ser muito úteis, porque eles levam da Terra conhecimentos, a ciência está progredindo tanto, não é? Eles desenvolveram, às vezes intelectualmente, moralmente, é que ainda não. Então, para onde eles forem, eles vão ser muito úteis. Eles vão ter oportunidade de trabalho, de realização. Só que para eles a Terra vai parecer um paraíso perdido. Eles podiam ter acompanhado, não acompanharam. Então, para onde eles vão ainda é mais primitivo.
Talvez não tenha ainda luz elétrica, nem água encanada. E uma série de coisas mais de organização de sociedade que nós já temos. Certo? Eles estarão entre povos primitivos. Começa tudo de novo, agora vai organizar com a capacidade que tem, não é? Jesus também falou sobre os falsos profetas e o desânimo de muitos. E Rui Barbosa também falou, né? Rui Barbosa também falou de tanto ver prosperarem as nulidades, de tanto ver prosperar o poder nas mãos dos maus, não é? O homem chega a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. O nosso Rui Barbosa estava repetindo aqui. Jesus fala, levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, haverá muita injustiça, a caridade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No meio dessa confusão de ideias, surgem aqueles que falam coisas que às vezes podem agradar as pessoas, mas são falsos profetas. Como é que a gente vai conhecer que eles são falsos profetas? Pelos frutos. Porque as pessoas boas que falam as verdades só fazem coisas boas. Um mau profeta, ele fala que ele quer, por exemplo, a liberdade dos povos, mas tem que ser com guerra. Vamos dominar os outros e aí a gente impõe o que a gente acha certo. Epa, esse é um falso profeta, certo? Então, se a gente olhar os seus frutos, seus atos, a gente saberá, no campo religioso, no campo social, quem é falso profeta, não é? E a gente precisa estar vigilante para não ser enganado. Mas não devemos desanimar do bem. Não é porque existem falsos cristos, falsos profetas, existe tanta desordem que a gente vai desanimar do bem. Se nós desanimarmos do bem, nós estaremos no mal. Se nós não ficarmos fiéis à verdade, nós estaremos com a mentira. Ou aqui ou lá. Não tem jeito, não é? Então, se nós escolhemos a verdade e o amor, nós temos que perseverar nisso. Mesmo que os outros ainda não estejam fazendo. Mas a nossa questão não é com as pessoas, é com Deus, é com a lei divina. Aqui tem um trecho que a gente estranha. Este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Mas justamente agora que ia melhorar? O fim vai chegar na hora que está o evangelho pregado por toda parte, todo mundo aceitando. O que vai terminar, o fim do mundo, o que vai deixar de existir quando o evangelho estiver realmente aceito por todos, é esse mundo malévolo, esse mundo injusto, esse mundo agressivo, esse mundo egoísta. Esse mundo tem que acabar, graças a Deus que vai acabar, não é? E vai se instaurar um mundo diferente, um mundo de paz, um mundo de concórdia, um mundo de serviço fraterno, não é? É esse mundo. Já tem bastante gente trabalhando nisso, não tem? Eu acho que as religiões, muitas religiões, estão fazendo coisas boas. Podem ter ideias um pouco diferentes, não entender tudo como a gente acha que é o melhor. Entretanto, eles estão trabalhando, sendo corretos, formando a família, cuidando do semelhante, partilhando o que tem. Ora, há muita gente boa nesse mundo, não é verdade? Falta muito ainda para organizar. Quando os nossos governos entenderem melhor, não é? Quando nós tivermos assim aquilo que sonhava Sócrates, Platão, que seria o domínio dos bons, não é? Quando eles estiverem no poder e instaurarem leis melhores e levarem ao cumprimento dessas leis, porque como é que um governo bom pode conseguir que leis boas sejam cumpridas se aqui embaixo ninguém quer atender? Não, cada um quer o seu interesse. Então as leis podem ser maravilhosas, mas o povo precisa atender. É por isso que às vezes antigamente o pessoal dizia: os espíritas são omissos, não tomam opinião. Não, nós temos nossa opinião.
Só que nós vemos que Jesus, que era o grande mestre, ele veio e não tentou mudar as estruturas, ele mudou as pessoas, trabalhou nas almas. Então nós espíritas continuamos nessa linha do Cristo, trabalhar com as almas. Pode ser que o mundo vá modificando estruturas, mas que dê um recheio para pôr dentro dessas estruturas. Recheio do cidadão consciente, responsável, bondoso, fraterno, que dê. E nós estamos contribuindo com o recheio. Quando sucederão tais coisas, quanto a esse dia e hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nem Jesus pode dizer quando essas grandes transformações se concretizarão, porque depende do livre-arbítrio das criaturas. Agora, Deus sabe, só Deus. É interessante que nessas passagens a gente sempre lê anjos, e a gente está sabendo que são os mensageiros, são os espíritos do bem, não é? Porque o pessoal lê isso e visualiza aqueles anjos com asas e tudo mais, não é? Nós não, nós estamos lendo aqui anjos e estamos sabendo que são esses espíritos, os ministros do Senhor, não é? Nós sabemos bem o que Jesus está dizendo quando ele fala em anjos. Agora, essa mudança, esse processo, nós estamos observando pelas transformações sociais. Talvez que a gente não dê muito valor, a gente diz, está faltando muito. Mas se a gente olhar lá para trás, eu, por exemplo, não queria reencarnar no Rio de Janeiro do tempo do Império. Esgoto na rua. Não tinha água. Nossa, as leis, não. Hoje não é ainda perfeito, mas está bem melhor, está. Mas muito melhor. Basta você visualizar você voltando lá para o passado. E as mulheres, então, sendo obrigadas a casar com quem não gosta. Quero ver. Não é? E os filhos, os pais tendo pátrio poder sobre os filhos. Sim, senhor. Está melhor agora? Tá. Falta organizar? Falta. Mas está bem melhor agora, não é? Então nós vamos analisar o nosso mundo e a nossa época do ponto de vista intelecto-moral e perceberemos muitos sinais dos tempos chegados. E percebendo a grande transformação que se deve operar no planeta e na humanidade, sabendo que somos também instrumentos dessa transformação para melhor, cumpramos nossos deveres, confiando na sabedoria, poder e bondade de Deus. Enfrentemos as mudanças necessárias ao progresso da Terra com coragem, resignação, esperança e amor. Espírita não vai jamais sair apavorado porque dizem que tem a previsão que o mundo vai acabar, que vai acontecer mais isto, mais aquilo outro. Não é? Agora, uma epidemia de gripe pode acontecer? Pode. Nós temos que aprender a lidar, a humanidade, não é? Aprender a tomar cuidado, respeitar regras de higiene, a gente não faz. Então, quando as coisas acontecem, isso devagarinho vai nos educando. Nós todos. Não é só um pouquinho, tem que ser todos para funcionar. Então, só acontecendo as coisas é que nós, seres inteligentes, vamos prestando atenção e procurando organizar melhor o mundo em que estamos. Mas é maravilhoso a gente saber que existe uma supervisão divina, existe uma programação e que há um tempo em que será feita a seleção. Nós não temos alegria de pensar que muitas pessoas irão para mundos primitivos. Esperamos que não sejamos nós, não é? Que a gente mereça um mundo melhor. Para isso a gente vai ser um bom cidadão, vai ser uma pessoa fraterna, um cristão, não é? Porque o mundo melhor vai ser com esses habitantes. Então a gente já sabe o que precisa fazer. Só terminar, não é? Então nós vamos ter confiança, não vamos jamais, espírita não vai jamais acompanhar clamores, ficar assustado, apavorado, abalado. Muitas coisas podem acontecer.
porque a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. Mas ela vai se tornar um planeta de regeneração. Isso ineludivelmente, inevitavelmente. Só não se pode dizer se vai ser daqui a 50, 200 anos ou um pouco mais, porque vai depender do nosso livre-arbítrio. Que Deus nos inspire para que sejamos ativos cristãos, ajudando, apressando a vinda desse novo mundo melhor.